Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E nesta edição você confere os 6 eixos para diminuir os casos prováveis e número de óbitos da dengue. Sistema de alerta ajuda a proteger vidas durante tempestades, enviando avisos rápidos para áreas de risco. Tem ainda giro de notícias com os destaques do portal Gazeta Norte Mineira. E também tecnologia na produção de bebidas e cereais probióticos em laticínios. Essas e outras você confere agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa noite. O governo anunciou um plano emergencial com 6 eixos estratégicos para combater a dengue. As ações incluem intensificação da vigilância epidemiológica, campanhas educativas, controle de criadouros de mosquito e o uso de novas tecnologias como mosquitos transgênicos e armadilhas. O objetivo é reduzir drasticamente os casos e óbitos por dengue nos próximos meses. Lançamos o plano de ação para reduzir os impactos decorrentes das arboviroses no Brasil para esse final de 2024 e o ano de 2025. O plano é composto de 6 grandes eixos. Um eixo sobre a prevenção, com destaque para aquelas ações cotidianas que vão impedir, que vão destruir focos de proliferação do mosquito. Nós estamos fortalecendo, incentivando a atuação naquele movimento que nós chamamos 10 minutos contra a dengue. Nós temos no segundo eixo, o eixo da vigilância, o estreito monitoramento da circulação dos vários sorotipos, tanto do vírus da dengue como de outros arbovírus. Nós estamos observando informações muito importantes relacionadas com as alterações climáticas, incluindo a temperatura ambiental, a precipitação pluviométrica e também dados referentes aos exames laboratoriais que estão sendo realizados. Temos um terceiro eixo voltado para o controle vetorial, o controle dos mosquitos transmissores. Eu me refiro em especial ao método Wolbachia. Nós temos também as estações disseminadoras de larvicidas, que já está sendo implantado em várias localidades do país. Os insetos estéreis, nos quais o macho do Aedes aegypti é esterilizado. Nós temos também a borrifação residual intradomiciliar, o BTI, o Bacillus thuringiensis israeli, que é uma tecnologia conhecida que gerou aquilo que nós chamamos comercialmente de Dengue Tech, que também será utilizada, além de todas as outras ações que tradicionalmente nós já realizamos. Um quarto eixo diz respeito à organização da rede assistencial para manejo clínico daqueles casos com suspeitas de arbovirose. E nesse eixo, o nosso grande desafio será organizar a rede com bastante antecedência para evitar quaisquer mortes decorrentes dessas arboviroses. Um quinto eixo diz respeito da preparação e a resposta caso ocorra uma epidemia. A grande contribuição desse eixo será a atualização do Plano Nacional de Contingência, que já está em fase final. Finalmente, nós temos um grande eixo que é comunicação e participação comunitária, que também está em andamento. E o novo sistema de alerta operado pela Defesa Civil envia avisos em tempo real para celulares em áreas de risco durante tempestades e desastres naturais. Usando geolocalização, o sistema permite que as pessoas em regiões vulneráveis recebam alertas antecipados e possam adotar medidas de segurança a tempo, protegendo vidas e reduzindo danos materiais.
Defesa Civil Estadual, em parceria com o Governo da União, está trazendo mais uma novidade. É o Defesa Civil Alerta. Como funcionará essa ferramenta? A população, mesmo não tendo feito o cadastro, irá receber um alerta no telefone, através de uma mensagem e também de um toque. E esse toque irá funcionar mesmo se o telefone estiver no silencioso. É mais uma ferramenta que o governo federal e a Defesa Civil Estadual irá trazer para colocar a população mineira em segurança. E aí no dia 1º de dezembro, no próximo domingo, um alerta de demonstração aqui no município de Belo Horizonte. Este é um alerta importante, é uma data importante, porque vai ser o primeiro alerta enviado para um município maior, para uma capital do nosso país. Então, há muito o que ser aprendido, o que ser testado, e a partir disso a gente sempre ir melhorando o projeto. A partir do dia 4 de dezembro, a plataforma, a ferramenta vai estar apta a ser utilizada pela Defesa Civil do Estado. Então, se houver alguma previsão, alguma situação crítica prevista, alertas com a nova tecnologia vão poder ser enviados para a população de todo o estado. Com essa nova tecnologia que permite um grande alcance das mensagens para quase a totalidade da população, das pessoas que vivem nas áreas de risco, é fundamental que as pessoas estejam muito atentas a essas notificações, a estes alertas, conheçam as áreas de risco do seu município, conheçam as ações de autoproteção que vão poder ser executadas e que preste sempre muita atenção nessas recomendações. Os alertas, a nova tecnologia, ela é um importante passo para salvar vidas da nossa população, do nosso país. E vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos. Estamos de volta e agora você vai conferir o nosso giro de notícias pelo portal Gazeta Norte Mineira. Uma mulher de 25 anos foi presa na noite de quarta-feira em La Sance após ser flagrada transportando pedras de crack em um pote enrolado com um pano. Durante a ação, um homem de 26 anos, companheiro da suspeita, também foi preso por posse de drogas e outros materiais ilícitos. Uma operação realizada na quarta-feira pela Polícia Civil desarticulou um esquema de golpes praticados em sites de relacionamentos, com o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão em Montes Claros. De acordo com as investigações, os suspeitos criaram perfis falsos usando fotos de mulheres retiradas da internet. A adolescente de 16 anos, moradora do distrito de São Bento, em Mirabela, deu à luz a um menino prematuro de 35 semanas no Hospital Municipal São Sebastião. Na manhã de quarta-feira, o parto, conduzido pelo médico Rodrigo Alcântara Noronha, transcorreu sem complicações, mas a condição de prematuridade do bebê sofreu sua transferência imediata para a unidade de terapia intensiva em Montes Claros. A Companhia Nacional de Abastecimento iniciou essa semana a pesquisa de campo para levantar dados da safra do café em Minas Gerais. No período de 1º a 14 de dezembro, técnicos da companhia coletam informações detalhadas sobre a produção total do café em 2024, além das previsões da safra 2025. A pesquisa levará em consideração uma série de fatores com condições climáticas, o manejo de podas, os tratos culturais, as condições de crédito rural e as perspectivas do mercado para o futuro do setor. Com 3 séculos de tradição em Minas Gerais, os modos de fazer o queijo Minas artesanal foram formalmente reconhecidos com título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. O anúncio aconteceu na quarta-feira em uma cerimônia realizada em Assunção, no Paraguai. A candidatura teve apoio do governo de Minas por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e também do Sebrae Minas. No portal Gazeta Norte Mineira, você tem acesso a um amplo conteúdo de notícias locais, regionais e nacionais, além da transmissão ao vivo da nossa TV, com uma programação diversificada e pensada para toda a família. Lá, você encontra a edição do dia do Jornal Gazeta Norte Mineira, com reportagens exclusivas, análises e tudo o que precisa saber para se manter cada vez mais informado. Não perca nenhum detalhe e acompanhe de perto tudo o que acontece em nossa região.
E vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere que a produção de bebidas probióticas à base de cereais tem ganhado destaque no setor de laticínios. Estamos de volta e agora você confere que a produção de bebidas probióticas à base de cereais tem ganhado destaque no setor de laticínios. Tecnologias avançadas de fermentação estão sendo usadas para criar bebidas à base de cereais, como aveia, cevada, promovendo benefícios à saúde intestinal. Esse avanço tem ajudado a melhorar a oferta de produtos saudáveis, acessíveis e com valor nutricional significativo. A procura do consumidor por produtos voltados para a saúde e para o bem-estar tem se refletido cada vez mais na indústria de alimentos. A cada dia, surgem novas opções na categoria dos chamados alimentos funcionais. Tem sido cada vez mais investigado a questão dos alimentos funcionais das mais diversas fontes no mercado, dentre eles produtos de origem vegetal e animal, independente da origem. Então a gente pode ver bebidas à base de arroz, de soja, de castanhas, como iogurte, leite fermentados e queijo, de forma a atender aos mais variáveis tipos de consumidores e gostos específicos. O alimento funcional é aquele que, além das funções nutricionais básicas, produz efeitos benéficos, como parte de uma dieta balanceada e hábitos de vida saudáveis. Os probióticos são alimentos funcionais, definidos pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como micro-organismos vivos e que, ao serem administrados em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde. No Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os probióticos aprovados para aplicação em alimentos podem ter sua propriedade funcional divulgada nos rótulos dos produtos. Os probióticos e prebióticos são um mercado de ascensão. Probióticos, na verdade, são micro-organismos, isolados do trato intestinal, que são capazes de sobreviver às condições ácidas do estômago e dos sais biliares no intestino e que foram validados por um teste clínico anterior. E através desse teste clínico ele está associado necessariamente à execução de algum benefício à saúde humana. Os prebióticos eles entram como fontes de nutrição para esses micro-organismos, na medida que eles são carboidratos, são uma espécie de carboidratos, que são apenas digeríveis por essas bactérias. Há mais de uma década, a Embrapa e instituições parceiras vêm selecionando bactérias com potencial probiótico. O objetivo é buscar micro-organismos que se destaquem por propriedades relacionadas à saúde. Uma das espécies selecionadas é o Lactobacillus rhamnosus, proveniente do queijo de coalho artesanal. Já integra a coleção de micro-organismos de interesse para a agroindústria. Dentro da coleção de micro-organismos da Embrapa, temos algumas coleções de trabalho que consistem de bactérias láticas, bactérias que foram isoladas de queijo e de leite, tanto queijo de leite bovino como queijo e leite caprino. O isolamento ele foi feito a partir do leite e do queijo, retirado amostras, e essas amostras foram cultivadas, diluídas e cultivadas em meios de cultura específicos para o crescimento, para favorecer o crescimento de bactérias láticas. São bactérias produtoras de ácido lático, entre as quais estão os lactobacilos, por exemplo, os enterococos, entre outros. A partir desse isolamento, então, da inoculação dessas amostras nos meios de cultivo, são geradas colônias, de diversas colônias dessas bactérias. Esses isolados seguem para testes in vitro que vão nos informar sobre a identificação, uma identificação preliminar, pelas propriedades que eles apresentam. Depois eles seguem para identificação através de técnicas moleculares. Por ser considerada probiótica,
a bactéria deve apresentar uma série de propriedades. Entre essas propriedades, a gente tem as propriedades tecnológicas, quer dizer, uma aptidão para crescer no leite, acidificar o leite, por exemplo, e propriedades benéficas para a saúde. Entre essas propriedades benéficas para a saúde, que vão nos dar indicação de uma bactéria potencialmente probiótica, vão estar. Se são capazes de produzir enzimas como beta-galactosidase, que ajuda na digestão da lactose, são capazes de desconjugar sais biliares, que são uma propriedade relacionada com um potencial de reduzir níveis de colesterol do sangue. E, ao mesmo tempo, importante, né, as propriedades que nos vão informar sobre a inocuidade dessas cepas, já que nós queremos usá-las em alimentos. A inocuidade é uma propriedade que garante que o alimento com as bactérias não causem mal à saúde. É mais segurança para o consumidor. Na segunda parte da reportagem, você confere o potencial de cereais e grãos para a produção de alimentos funcionais. A gente vai ver, por exemplo, como os grãos integrais são transformados em pó para a fabricação de bebidas. Confira! Dentre os grãos e cereais pesquisados na Embrapa, a soja tem papel de destaque, por ser a oleaginosa mais importante produzida no Brasil. Possui alto teor de proteína de boa qualidade e é rica em compostos bioativos. E aqui na Embrapa, Indústria de Alimentos, há mais de 30 anos, a gente trabalha com produtos de soja, especialmente bebidas à base de soja. E durante todo esse tempo, a gente foi trabalhando de melhoria de processos, trabalhando com diferentes tipos de grãos, sempre pensando no produto final de melhor qualidade nutricional e sensorial. Por ser uma fonte proteica de alta qualidade e de baixo custo, a soja tem sido cada vez mais usada na produção de alimentos. Entre esses produtos, destacam-se o extrato e as bebidas de soja, consumidas por pessoas de todas as idades. O processo tecnológico desenvolvido pela Embrapa testou o uso do extrato de soja obtido a partir do grão e do pó comercial na produção de bebidas. Existem várias formas de se processar a soja para se transformar em extrato de soja. Nós escolhemos duas formas. A primeira delas é a partir do grão. O grão integral está aqui, tá? E ele é descascado. Quando ele é descascado, de 5 a 8% que sai é a casca. Todo o restante a gente chama de cotilédone, ou comercialmente falando, o pessoal chama também de bandinhas da soja. Então é a partir desse material, ou seja, do grão descascado, é que a gente vai dar prosseguimento ao processo. Depois do grão descascado, ele vai ser cozido. No caso do nosso processamento, ele é cozido numa solução de bicarbonato de sódio. Isso vai auxiliar o amolecimento desse grão, o menor tempo de cozimento e vai resultar num produto final de melhor características sensoriais. Depois, então, de cozimento, tempo e temperaturas definidas, ele vai ser drenado, lavado e vai ser, então, submetido à trituração, proporção de água e grãos definidos e água quente. Todo esse processo é feito com água quente para, da mesma maneira, estar sempre favorecendo essa questão sensorial, porque dessa forma a gente inativa enzimas que prejudicariam o sabor final do produto. Depois da trituração, então, esse grão já agora triturado, né, ele vai ser submetido a uma etapa que a gente chama de separação, onde a gente vai separar a parte sólida da parte líquida. Então, o material insolúvel, ele vai ficar retido num equipamento, que é uma centrífuga, que vai ter uma malha, e é onde vai ficar a parte insolúvel. E
vai sair a parte que é solúvel, que é a bebida, né, o extrato de soja, vai então ser recolhido para que possa então seguir o processo para a fermentação. O segundo processo que foi estudado foi fazer essa bebida a partir de um extrato de soja em pó, um extrato de soja comercial. Então, o que se pega então esse produto já pronto, comercial, e se dilui em água e se adiciona alguns ingredientes, como então a bebida base para ser fermentada. Outra forma também da gente trabalhar com essa bebida, esse extrato de soja, também resultado de projetos anteriores, é reunir o extrato de soja com farinhas extrusadas também de cereais, também de milho, arroz, e também já temos trabalho nesse sentido. Grãos e cereais em geral têm uma ampla possibilidade de uso na indústria, principalmente os mais conhecidos, como arroz, cevada, trigo e milho. Existe potencial de desenvolvimento de novos produtos por diferentes tecnologias, com destaque para a extrusão. As farinhas extrusadas de diferentes grãos e cereais podem ser empregadas na elaboração de bebidas e como ingrediente de diferentes alimentos. Na Embrapa, alguns processos são estudados com potencial de aplicação nas bebidas com probióticos. Nós colocamos produtos como milho, farinha de milho solúvel, através da extrusão. Também foi utilizado o grão quinoa, que é um pseudo-cereal. Quinoa é conhecido pela sua qualidade proteica e qualidade biológica desse material. Então, a sua utilização para esses produtos foi bastante interessante. A bebida de quinoa, desenvolvida pela Embrapa, foi uma das mais apreciadas. A quinoa, por suas propriedades nutricionais, é considerado um pseudo-cereal nobre, pelo conteúdo proteico composto por todos os aminoácidos essenciais. Comparando com qualquer cereal que nós temos, por exemplo, arroz, milho, eles são deficientes em alguns aminoácidos, como lisina, triptofano, metionina. Porém, a quinoa, comparativamente, é um cereal que possui todos os aminoácidos completos. E, na verdade, se fizesse uma comparação com as proteínas do ovo, que é considerado como padrão de proteína, ela está praticamente completa em comparação com ele. Então temos um alimento realmente muito rico e valioso, tanto em qualidade como em quantidade. Este cereal está chegando em algumas amostras 16, 17, 18% de proteína. Enquanto que outros cereais, por exemplo, arroz, milho, não passa de 8, 8,5%. E esses foram os destaques de hoje. Para mais informações, continue acompanhando a nossa programação diária na Sintonia 2.1 da sua TV ou através do portal gazetanortemineira.com.br. Lá você encontra notícias, reportagens e pode assistir a toda a nossa programação ao vivo. Obrigado pela companhia, eu fico por aqui e te espero amanhã neste mesmo horário às 18 horas. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado.